Então, galera, a gente vai trabalhar finalmente com circuitos com resistores. Para quem já percebeu, já começou a pesquisar, estudar, quem se preocupa com a vida, né, com o Enem, viu o assunto, ficou meio assim, veio conversar comigo, eu falei, relaxa aí que a gente vai fazer uma live sobre isso. Então, beleza. Inicialmente, eu queria mostrar para vocês como é a ideia de um circuito de resistor simples, bem simples. A gente geralmente representa o nosso circuito assim, ó. Geralmente é assim. Tem aqui um conector A, a gente desenha ele abertinho assim. Aqui vai ter uma resistência, um resistorzinho com uma certa resistência R qualquer. E no outro lado lá vai ter um outro conector B. E aí o que acontece? Para esse resistor funcionar, entre A e B tem que ter uma coisa importante. Que é o quê? Entre A e B tem que ter uma tensão. Beleza? Tem que ter uma tensão. A diferença de potencial entre A e B, que vai fazer com que os eletrõezinhos se mexam aqui dentro, gerem a corrente elétrica e o resistor vai fazer o que ele gosta de fazer, que é o quê? Esquentar e jogar energia fora. Basicamente, né? Essa é uma forma de representar o circuito. E a gente geralmente faz nessa primeira parte desse jeito. Mas existem outras formas de representar. A gente diz que essa malha, a gente desenhou essa malha aberta. E a gente pode desenhar aqui a malha aberta, né? Deixa eu escrever aqui. Malha aberta. Vê como eu escrevo rápido agora, porque eu não estou usando mais o mouse. Ainda tem uma falhinha ali, né? Essa malha aberta. A nossa malha fechada, quando o circuito é contínuo, corrente contínua, chamada CC, ele geralmente é desse jeitinho aqui, ó. A gente coloca um rapaz desse jeitinho assim, e aí o resistor vai estar aqui. Só para dar um spoiler para vocês, esse rapaz aqui, a gente chama ele de gerador. Esse gerador é que vai dar a nossa diferença de tensão e que vai fazer a resistênciazinha esquentar. Então esse gerador é, por exemplo, a pilha, uma bateria, certo? Então ele vai ter numa conexãozinha aqui, deixa eu mudar a cor de novo. Numa conexão, ele vai ter aqui um conector A, do outro lado o conector B, e aí a nossa corrente elétrica vai passar e vai fazer a mesma coisa do que lá em cima. Ó. Esses dois desenhos são exatamente a mesma coisa. A diferença é que um eu coloquei quem é que está gerando essa tensão, e no outro eu desenhei mais simples, sem me preocupar com isso. Geralmente, quando a gente vai fazer o que a gente vai fazer hoje, a gente desenha dessa primeira forma aqui. Mas se você ver dessa forma aqui, você também não vai se aperrear, porque é a mesma coisa. Inclusive, uma coisa muito importante que a gente faz muito aqui é abrir a malha. A gente pega essa malha, a gente abre ela literalmente, joga esse B lá para o lado direito, joga esse A lá para o lado esquerdo e desenha dessa forma aqui. Para que isso? Para facilitar a visualização para o nosso cálculo. Vocês vão perceber que enxergar é muito importante, certo? Depois eu mostro para vocês quando a corrente é alternada, não é o caso hoje. Então é basicamente isso. Esse rapaz aqui é o resistor. Aqui eu tenho o conectorzinho A, conector B, certo? Ok, então para a gente estudar circuitos, a gente vai utilizar muito as leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff é bem simples e eu vou mostrar para vocês agora. A segunda lei, ela é genérica, ela é geral e ela é muito importante. Só que a gente não vai ver hoje, tá? A gente só vai poder ver ela quando a gente tiver domínio sobre geradores, receptores e talvez capacitores, que são outros dispositivos elétricos que a gente usa. Então, por enquanto, vamos primeiro ver essa primeira lei, certo? O que é que fala essa primeira lei? É o seguinte, quando você olhar um circuito qualquer, você vai poder nomear os pontos de onde saem os fios
Você vai poder nomear como se fosse um nó. Por exemplo, imagina aqui, esse fiozinho, ele está conectado a outros dois fios. E esse fio aqui está conectado a outros dois fios. São fios elétricos, tá? Ok, aí o que é que eu faço? Para cada ramalzinho desse, para cada momento que acontece essa ramificação, eu vou chamar esse ponto de um nó. Então, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó. Outra situação que a gente chama de nó, e aí é bom já adiantar para vocês, é que após qualquer componente elétrico, você vai ter que nomear aquele nó com outra letra. Por exemplo, imagina que aqui tivesse um resistor. E aqui tivesse um outro nó, que vai fazer, sei lá, outra coisa qualquer. Então, esse nó aqui, eu posso chamar ele de nó 1 ou de A. Geralmente a gente usa letras. Esse nó é o nó A. Esse nó aqui, ele é o nó B. Como aqui, entre esse nozinho e o outro local, eu tenho alguma coisa, que é esse resistor, eu vou chamar ele também com outra letra, que é a letra C. Então, é muito importante a gente nomear os nós. Se não tiver ramificação, eu posso nomear esse nó com a mesma letra. Por exemplo, olha aqui no começo, está vendo esse nó aqui, o nó A? Imagina que eu quisesse nomear esse comecinho aqui, essa pontinha. Como é que eu posso chamar ela? Eu poderia chamar ela também de A. Por quê? Basicamente, o nó ele vai ser um ponto que vai ter como característica aí um certo potencial. Eu não sei porque que fica esse... certo potencial. E aí, cada vez que você tiver um ponto que possa ter um potencial diferente, você vai ter que nomear com outra letrinha. Como eu fiz aqui, ó. Entre B e esse resistorzinho, o próximo pontinho ali eu tive que chamar de C, tá ligado? Então, basicamente, você vai poder nomear qualquer conexãozinha e aí você vai ter o cuidado de poder chamar com a mesma letra se não tiver nada e você vai poder nomear com a letra diferente, você vai ter que nomear com a letra diferente se tiver alguma coisa entre eles. Outra coisa importante, já que a gente já sabe o que é nó, então nó vai ser qualquer conexãozinha, né? É um ponto com um certo potencial, é uma conexão, vai ser uma conexãozinha. Além dos nós, ela fala o seguinte: se eu tiver um fio, e esse fio ele vai ter um nozinho aqui, e desse nozinho sair 3 fios. Imagina que esses fios eles estão submetidos a uma corrente elétrica, a uma tensão elétrica que vai gerar uma corrente. O que é que vai acontecer? Opa! Não. Então imagina aqui, ó, que eu tinha uma correntezinha de elétrons, I1, ela está andando por esse fio aqui, até chegar nesse nó. O que é que vai acontecer com essa corrente? Um pouquinho por aqui e um pouquinho por aqui. E aí, a lei dos nós, ela fala o seguinte, ela fala que a corrente elétrica que entra no nó é igual à corrente que sai. Então, quem é que... Então, basicamente assim, ó, corrente que entra é igual à corrente que sai. Nesse nozinho, quem é que entra? I1. E quem é que sai? I2, mais I3, mais I4. Então, a nossa lei dos nós, ela fala isso aqui. É só isso. Então, voltando, você vai poder nomear
qualquer nó baseado. Se tem alguma coisa entre um ponto e outro, né? Você pode nomear com a mesma letrinha. Se tiver alguma coisa entre eles, você vai nomear com a letra diferente. E cada ramificação que tiver desse tipo aqui, você vai ter que nomear aquele nó. Então, o nozinho ele vai ser essa conexãozinha. Qualquer conexãozinha. Na verdade, na hora que vamos ver, você pode nomear qualquer local do fio como um nó. Mas, obviamente, não tem necessidade disso. Então, esse é o nozinho que a gente estuda, né? Tem um nozinho, então a corrente que entra nele é igual à corrente que sai. E aí a gente vai ver que a corrente ela vai passar pelo caminho mais fácil. Porque os elétricos fazem isso. Eles sempre vão passar pelo caminho mais fácil. A gente vai fazer exercício hoje e vai ver como é que a gente aplica essa abordagem dos nós. E essa questão de nomear. É muito importante nomear. Especialmente porque essa parte de circuito ela pode ser tão difícil quanto o elaborador da prova quiser. O cara pode botar um negócio lá muito louco, que nem eu sei fazer, tá ligado? Beleza. Primeiro circuito que a gente está vendo aqui é o circuito em série. Como é que funciona o circuito em série? É um circuito em que eu tenho vários resistores no mesmo fio. Então imagina aqui, ó. Eu tenho aqui um nó A, que é o meu conector A. Eu vou ter aqui um resistor R1. Depois eu vou ter um resistor R2. Um resistor R3. E depois eu vou ter aqui um conector B, que será um nozinho também, um nozinho B. Beleza. O que é mais importante que a gente consegue enxergar nesse circuito? Tem algum nó com ramificação fazendo com que a corrente se divida? Não. Então a informação mais importante de cara que eu tenho aqui é que a corrente elétrica que passa pelo sistema é a mesma, tanto para o resistor 1, quanto para o resistor 2, quanto para o resistor 3. Então, a primeira coisa que eu sei é que a corrente do sistema é igual à corrente de cada um dos resistores. Isso é muito importante. Primeira informação essencial que eu sei sobre circuitos em série. Segunda informação que eu sei que cada um deles, e aí eu vou falar para vocês agora, cada resistorzinho desse, para funcionar, o que ele faz? Ele rouba um pouquinho da tensão que foi gerada, que foi fornecida a eles, para poder funcionar. Tipo assim, ó, imagina que aqui no A tivesse 10 volts. Aí o que acontece? O resistor 1 ele precisa de 2 volts para funcionar. Ele vai o quê? Ele vai e rouba 2 volts. Aí desses 10 sobra 8. Aí esse outro cara aqui, ele vai e rouba mais 3, sei lá, aí sobra 5. Aí esse outro cara aqui vai e rouba os 5 que faltava. Então os 3 resistores consumiram aí toda a tensão que foi fornecida pelo sistema para eles funcionarem. Então a ideia aqui da questão é a seguinte: cada resistor vai consumir um potencial. Então, se eu pegar a diferença de potencial entre A e B, vai ser igual ao potencial que o resistor 1 consome, mais o potencial que o resistor 2 consome, mais o potencial que o resistor 3 consome. Se você fosse nomear as coisas, eu faria mais ou menos assim, ó. Eu tenho um ponto A, aqui eu tenho uma tensão, 10 volts, eu falei para você, não foi? Lá, a corrente está passando, o resistor vai e rouba um pouquinho. Se ele rouba um pouquinho, se eu quisesse nomear esse local aqui, eu não poderia já chamar ele de A, porque o potencial dele não é igual ao de A, é diferente. Eu posso chamar ele com que letra? B já tem ali, né? Posso chamar ele de C. E aí, daqui para cá, tem mais um resistor que está roubando mais um pouquinho. Então, o potencial desse local aqui, ó, desse ponto, já não é igual ao potencial de C. Então, eu posso chamar ele de outra letra, tipo D. E
potencial, depois que ele passa por esse outro resistor, que vai acontecer o quê? Ele vai consumir mais um pouquinho, e aí esse outro local, ele vai ter um outro potencial, que não é igual ao D. Pode ser tipo E. E aí, no caso eu chamei de E, só que E e B, veja que entre eles não tem nada, né? Não tem nada, ninguém está aumentando o potencial, ninguém está roubando, não está fazendo nada. Então o potencial de E vai ser igual ao potencial de B. Então tanto faz eu chamar de E, quanto eu chamasse esse ponto de B. No caso, nessa ocasião aqui, a gente não precisaria, para calcular, nomear os pontos. Eu estou mostrando a vocês porque a gente poderia. Aqui não é necessário por enquanto. Mas eu poderia nomear cada pontinho depois do resistor com uma letrinha diferente. Ok, então, a tensão do meu sistema, que é UAB, vai ser a tensão que um rouba, mais a que o outro rouba, mais a que o outro rouba. Como isso aqui é um resistor, e é um resistor ôhmico, eu sei que, pela primeira lei de Ohm, resistência é U sobre I. Então, U é R vezes I. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Quem é que vai ser o 1? Vai ser a resistência de 1 vezes a corrente de 1. Quem é que vai ser o 2? Vai ser a resistência de 2 vezes a corrente de 2. Quem é 3? A resistência de 3 vezes a corrente de 3. Ângelo, Oi? volta aí um pouquinho a explicação, tá muito rápido. Foi mal, foi mal! Pessoal, não, Peraí, rapidinho, deixa eu aí. só para ter uma dúvida. Fala, Caio. Levando em conta que, tipo, nesse circuito elétrico em série, eles estão seguindo a mesma direção e, tipo, na mesma sequência, se eu não me engano, que eu tinha visto. Se acontecer algum problema nesses resistores, prejudica os outros? Perfeito, meu caro Caio. Você é um poeta. Claro, não vai funcionar. Uhum. Isso é o caso mais clássico, velho. Tipo o Esporte Santa Cruz, tá ligado? Se eu tenho aí aqueles LED, aqueles pisca-pisca de Natal da China, se um queimar aqui, ó, o que vai acontecer é que a conexão com os outros resistores vai ser perdida, não vai ter mais corrente. Então, os outros pisca-pisca, por consequência, também não vão funcionar. Perfeita colocação, meu caro Caio. Então, o circuito em série ele tem esse problema muito sério, que se se houver qualquer problema nesse circuito, ele simplesmente vai parar de funcionar. Então, vamos lá, vamos repetir a repetição. Devagar. Beleza. Então, nosso circuito em série, qual é o especial dele? A corrente que passa por cada um deles é a mesma. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma ramificação, não tenho nenhuma divisão que vai fazer a corrente se separar. E aí, o que foi que eu falei? Cada resistorzinho desse vai roubar um pouquinho dessa tensão. Ai, não. Vai roubar um pouquinho dessa tensão. Eu coloquei aqui um exemplozinho bem chulo, não foi? Tipo, aqui era 10 volts. Aí aqui roubou mais um pouquinho, ficou 8. Aqui, sei lá, ficou 5. Aqui, sei lá, ficou 0. Aqui 0 volts, por exemplo. Então, cada resistor vai consumir um pouquinho dessa tensão. E aí, o que eu faço para juntar as equações é isso, é dizer que a tensão gerada pelo sistema vai ser igual à tensão consumida por cada um desses resistores. Ok, minha cara Joana? Joana? Entendi. Tá. Obrigada. Beleza. Então, eu falei para vocês, né, que as correntes vão ser iguais. Esse carinha aqui, ó, eles vão ser iguais. E aí eu trago para vocês uma ideia que é muito boa, chamada de resistência equivalente. Imagina o seguinte, essa tensão aqui do meu sistema. Imagina que eu pudesse calcular a primeira lei de Ohm para apenas um resistor só. Como é que eu ia fazer? A tensão do meu sistema, que é quem? A AB, né? Vai ser uma resistência que eu vou chamar de resistência equivalente vezes a corrente do meu sistema. Então, aqui, ó,
Tensão de AB, eu vou colocar resistência equivalente. Ai, para com isso. Vezes a corrente do sistema. Só que corrente do sistema é igual a I1, é igual a I2, é igual a I3. Eu posso fazer o que nessa igualdade? Eu posso cortar, assim, ó. E aí eu vos apresento a primeira equação para vocês. Aliás, a primeira já estava aqui, né? Que era a corrente. Que era se elas são iguais. No circuito em série, não sei por que faz isso, juro. No circuito em série, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma resistência equivalente, que vai ser simplesmente a soma de todas as resistências. E aí eu falo para vocês o seguinte: quem seria essa resistência equivalente? É como se esses três resistores pudessem ser trocados por apenas um resistor só. Aí vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui um resistor equivalente invisível que eu inventei, e ali eu tenho um ponto B. É como se esse sistema fosse a mesma coisa que esse de cima aqui, só que apenas um carinha. Aí vai ser 3, é como eu calculei, eu utilizei eles para calcular um resistor equivalente a eles. E aí, pronto. As duas coisas interessantes aqui é essa equação, que é a equação da corrente, que elas são iguais, e essa equação que permite calcular a resistência equivalente do sistema. Muitas questões falam assim: calcule a resistência equivalente do circuito tal. Então você vai lá e faz isso. Então, se o circuito for em série, é muito simples. É só somar. Tipo, se aqui fosse 3, 4 e 5. 3 mais 4 dá 7, mais 5 dá 12. É como se os três resistores valessem por apenas um de 12 ohms. Angelo, Oi? só que assim, tu falasse que, por exemplo, esses resistores, eles se distribuem, no caso, roubam volts, né? Tem, tipo, alguma forma, ou pode pedir alguma questão para você identificar quantos volts exatamente eles adquirem ao longo do... Com certeza! Mas aí eu tenho questões sobre isso depois, que tem na ficha Ah, lá. tá, ok. O que geralmente acontece é que se você souber qual é a corrente que passa por ele, ou seja, nesse caso aí, se você calcular qual é a corrente, você sabe qual é a tensão que cada resistor vai consumir. Beleza? Professor, Ah, beleza. tem um resistor queimar. É porque ele absorveu mais corrente do que o normal? Tipo, se um resistor pode queimar por várias coisas, várias coisas. Até porque, como ele trabalha por efeito Joule, o que acontece é que ele esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e esfria. Então, naturalmente, um objeto metálico ele vai sofrer fadiga esqueci qual é o nome, o termo técnico. Ele vai esquentar e vai se dilatar e vai acabar rompendo depois por fadiga. Valeu. Acontece mesmo. Tipo, isso era muito comum, aquelas lâmpadas antigas de incandescente, né? Que um belo dia a lâmpada ia e estourava. Pronto, então resistor em série é isso. Vocês sabem as duas equações aí, a da corrente, que é igual, né, para todos, e a equivalente você faz a festa. Circuito de resistor em paralelo. É o que a gente usa na nossa casa. Todos os nossos equipamentos funcionam sob uma mesma tensão de 220 volts. Então, todos eles estão sob o mesmo diferencial de potencial, mesma tensão, que é 220 volts. Como é que eu represento aí o nosso circuito em paralelo? Imagina aqui, ó, eu tenho o meu conector A e aqui eu tenho uma ramificação. Aqui eu tenho resistor R1, resistor R2, resistor R3. Ok. E aqui eu tenho o meu conector B. Ok. Primeira coisa. Eu posso colocar nomes para esses dois carinhas aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Posso colocar nomes.
Qual nome seria legal para esse ponto aqui? Eu poderia colocar o próprio A, né? Por quê? Porque entre esse ponto e esse não tem ninguém. Se não tem ninguém, qual é a diferença de potencial entre eles? Não tem nenhuma. Então esse ponto A e esse ponto A e esse pontinho aqui na ramificação, eles têm mesmo potencial. Então eu posso chamar da mesma forma. E entre esse e esse outro carinha aqui, eu também podia chamar de B, né? É obrigatório nomear assim? Não, nesse caso aí também não precisava não, é só para mostrar para vocês. Ok. Nós sabemos, pela lei dos nós, o seguinte. Essa aqui é a nossa corrente do sistema, é a corrente total. Oh, meu Jesus! O que é isso? Essa aqui é a nossa corrente do sistema. E ela vai se dividir aqui, ó, em I1, I2 e 3. I1 vai passar pelo resistor 1, I2 pelo resistor 2 e 3 pelo resistor 3. E depois elas vão fazer o quê? Ó, I1 vai chegar aqui, I2 vai chegar aqui, I3 vai chegar aqui, elas vão se somar de volta. E aí no final aqui, ó, eu vou ter de novo a minha corrente do sistema. Primeira coisa que nós temos aqui direto. Nós sabemos então que, por exemplo, no nó A aqui, nesse nó A, eu sei que a corrente que entra nele, que é a do sistema, é igual à corrente que sai, que é o quê? I1 mais I2 mais I3. Essa é a nossa primeira equação. Que é aquela lei dos nós. Se você fizesse do outro lado aqui, você ia perceber que ia dar a mesma coisa. Quem é que entra? I1 mais I2 mais I3. Quem é que sai? A corrente do sistema. Então ia dar a mesma equação. Beleza. E qual é a outra equação que a gente pode utilizar? Vê só. Vocês concordam comigo que todos esses resistores estão submetidos a uma mesma tensão? Saca só. Qual é a tensão na conexão à esquerda de R1? Qual é? É a de quem? É de A. E a direita é de quem? É a de B. E a resistência 2? Qual é a conexão à esquerda? É A. E a conexão à direita? É B. E o R3? Mesma coisa. A esquerda é A e a direita é B. Ou seja, os três estão submetidos a uma mesma tensão. Que é quem? A tensão entre A e B. Ela é constante. Se você for olhar antes, ó, no circuito de série, você vai perceber que quem é igual aqui? Quem é igual? A corrente. E no circuito em paralelo, quem é igual aqui? É a tensão. Então, a tensão de A, B, é igual à tensão que o resistor 1 é submetido, é igual à tensão que o resistor 2 é submetido, é igual à tensão que o resistor 3 é submetido. Essa é a minha segunda equação. Angelo, Fala. só tirando outra dúvida, porque eu assisti um vídeo ontem sobre esse assunto de física e eu não entendi muito bem. Uhum. Só trazendo para um exemplo mais específico, digamos que tipo no circuito elétrico de uma casa. Então seria basicamente eu pegar uma corrente que se divide ao longo do circuito, né? Tipo, por exemplo, eu tenho um ponto de tomada, aí eu puxo para outras tomadas, digamos assim. É por isso que todas elas têm a mesma voltagem, em teoria. Isso, é isso mesmo. Todos eles, ó, é como se fosse assim, ó. Na verdade, a nossa casa é um pouco diferente, porque ao invés de ter lado positivo e negativo, vai ter fase e neutro. Mas é como se fosse mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho A, aí eu tenho aqui, ó, tomada, aquela tomadinha que liga a TV, vai ter, sei lá, eu ligo aqui a televisão, que tem a televisãozinha, eu ligo a geladeira, tudo que eu ligo aqui, ligo em paralelo. Sei lá, o PlayStation, né? Claro, o PlayStation, tá aqui o PlayStation. Então, todas as coisas que eu liguei aqui, elas estão em
paralelo. E qual é a tensão na nossa casa? 200, não, 220 volts. 220. Então, nesse caso, o exemplo seria como se fosse uma pilha, né? Sem sendo da casa, nesse que você demonstrou, porque tem um lado positivo e polo negativo. A nossa casa não tem lado positivo e negativo, igual a pilha. Exatamente. Ok. Mas a gente pode fazer, né, a relação. A gente pode fazer uma correlação, né? Mas é isso. Nossa casa seria assim, né? Nossa casa. Pelo menos a minha, que tem PlayStation. A de vocês eu não sei. Ô, Ângelo, responde uma coisa. Depois disso aí, a gente vai entrar no assunto de transformador que vem em relação a tensão, corrente, aí neutro, fase. Transformador mesmo, com esse fim de mundo que tá dificilmente. Ano passado eu consegui. Corrente, tensão, aí eu vi logo na cabeça. Mas geralmente, quando a gente trabalha com isso, a gente trabalha no final do terceiro bimestre, porque é eletromagnetismo. O transformador, ele trabalha em transformar pulso magnético em corrente elétrica e vice-versa. É isso que ele faz. E aí ele consegue alterar a tensão de entrada e saída. Uhum. Então, fora aqui, ele trabalha com corrente alternada. E aqui no ensino médio, a nível de cálculo de circuito, a gente não trabalha com corrente alternada. Beleza. Provavelmente a gente não vai conseguir. Mas, se você for olhar a ficha, inclusive eu tenho um exercício sobre isso. Não sei, eu acho que é a ficha do próximo bimestre. Eu tenho um exercício sobre isso. Uhum. Provavelmente não vai rolar esse ano. Demorou. Okay? Beleza. Então, o que é o que eu vou fazer agora? Oi? Um fusível. E o que é um fusível? Eu posso comentar com vocês depois sobre os principais dispositivos de segurança. Eu, inclusive, estou terminando um vídeo para o YouTube que não tem nada a ver com a escola, eu vou colocar, falando sobre algumas dúvidas que o pessoal tem, e a dessa semana, ou desses 15 dias que eu vou fazer, é justamente sobre dispositivos de segurança. Aí depois eu posso falar com vocês sobre os vários tipos. Ok. Belezinha? Então, ó, eu vou pegar essa primeira equação aqui do sistema e eu vou brincar com ela. Se liga, de novo, são resistores, né? A equação do resistor é R é igual a U sobre I. Eu vou isolar minha corrente, fica assim, ó, I é U sobre R. O que eu vou fazer? Eu vou substituir naquela primeira equação. Vai ficar assim, ó. Tensão do sistema sobre corrente, resistência equivalente do sistema é igual a I1, que vai ser o quê? O 1 sobre R1 mais o 2 sobre R2. Meu Deus, por que faz isso? Não sei. Me ajuda! Pronto. Aí, 1 sobre R1, o 2 sobre R2, mais o 3 sobre R3. Qual é o tchan aqui? É que as tensões são iguais. Se as tensões são iguais, eu posso fazer o que nessa igualdade? Cortar aqui, ó. Cortei. E aí, eu tenho que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E essa é a grande equação que nós utilizamos para calcular a resistência equivalente de um circuito em paralelo. Quem é essa resistência equivalente? É como se esses três resistores pudessem ser representados por apenas um. E aí ia ficar tipo assim. Aqui tem A, aqui vai ter um resistor equivalente, e aqui tem B. É como se esse circuito ele fosse equivalente àquele grandão ali. Esse circuito é equivalente a esse grandão. Beleza? Tem gente que gosta de decorar as várias formas de calcular isso. Eu acho que vocês deviam deixar de ter preguiça e voltar a aprender a somar fração. Não tem nenhum problema em somar fração, velho. A galera decora 2, 3, 4 fórmulas, velho, para fazer isso. Eu acho desnecessário, tá?
Então, se você pegar essa equaçãozinha aí, que é a soma dos inversos, né? Para quem já está manjando aí, se eu não me engano, é média harmônica, né? Que é desse jeito aí. Então, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos. Com isso aí, você também faz a festa. Resistores mistos. O circuito misto, né? Circuito misto é a vida real. Qualquer circuito que tenha dentro dele circuito em série, paralelo, geradores, o quão complexo ele for. Como é que a gente faz para resolver circuito misto? Só fazendo exercício mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês. A ideia é a seguinte: você sempre vai resolver do mais interno para o mais externo. Então vamos lá. Esse exercício aqui tem na ficha de vocês. Eu vou calcular aqui a resistência equivalente de cada um deles. Ok. Esse circuito entre A e B é um circuito em série. Qual é a resistência equivalente de um circuito em série? Vai ser a soma dos dois resistores. 2 mais 2, eu acho que vocês lembram, né? Dá 4. Então, a resistência equivalente desse cara aí, na verdade, é quanto? 4. Então, é como se esses dois carinhas, na verdade, fosse apenas um cara cuja resistência é 4 ohms. Beleza? Se eu fosse redesenhar, é como se fosse assim, ó. Tem um A, resistorzinho, e aqui é o B. E eu tenho que apagar esse negócio. É como se fosse assim. O circuito ali é o grandão, né? É o normal. E eu posso simplificar meu cálculo e transformar ele nisso aqui. Uma resistência de 4 ohms. Beleza. Segundo circuitozinho aqui. Como é que eu vou calcular ele? Eu vejo que eles estão em paralelo. Se você não conseguir enxergar isso, aí é bom você fazer o quê? Nomear os pontinhos. Eu vou nomear os pontinhos aqui só para vocês se ligarem. Não é necessário fazer sempre não, tá? Entre esse ponto e esse não tem nada, eu posso chamar de A. Entre esse ponto e esse de cima também não tem nada, eu posso chamar de A. Entre esse ponto e esse não tem nada, eu posso chamar de A. Do lado direito ali, ó. Entre esse ponto e esse aqui não tem nada, eu posso chamar de B. Entre esse ponto e esse não tem nada, eu posso chamar de B. E entre esse e esse não tem nada, eu posso chamar de B. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho dois resistores que estão submetidos aos mesmos diferenciais de potenciais. Eles estão entre A e B, ó. A e B, A e B. Eles estão em quê? Em paralelo, circuito de paralelo. Como é que eu faço para calcular o circuito em paralelo? É aquele cálculo feinho. 1 sobre resistência equivalente. Meu Deus, o que é isso? Vou ter que editar um bocado de coisa, velho, pro vídeo. Não sei porque ele faz isso comigo. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Você vai lembrar como é que soma a fração, né? Denominadores iguais, eu posso somar. 1 mais 1 é 2 sobre 2, que dá 1. Cuidado! Aqui ficou fácil, né? Porque é 1, né? Cuidado, porque quando você calcula isso, você calcula 1 sobre R. Para você calcular quem realmente é R, você tem que fazer o que depois? Inverter. Óbvio. O inverso de 1 é 1, né? Então, a resistência equivalente desses dois caras aí é 1 ohm. É como se esse circuito fosse como? Apenas um resistorzinho com 2 ohms e P. É a mesma coisa. Esse circuito que eu desenhei aqui, ele funciona da mesma forma que o circuitozinho que o cara desenhou ali na letra B. Ok, de novo. Já bati o olho e percebi, ó. Pô, circuito em paralelo, né? Eles estão tudinho submetidos ao mesmo potencial, à mesma diferença de potencial entre A e B. Como é que eu vou fazer isso? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2. Denominadores iguais, não precisa fazer MMC. 1 mais 1 mais 1, 3. Para finalizar,
a resistência equivalente vai ser o quê? O inverso desse negócio aí. Não é 3 sobre 2, é 2 sobre 3. Que dá aí mais ou menos 0,66 ohm. Então é como se esses três resistores, na verdade, fossem apenas um só, de 0,66 ohm. Então, o grande tchan aqui é realmente você nunca esquecer, né, de inverter o valor no final. Se você quiser pegar a manha de cursinho para calcular a resistência equivalente para circuito paralelo, fica à vontade. Eu não acho que vale a pena. Mas, né, cada um sabe o que faz. Ou não. Agora vem o tchan, né? Porque você está vendo aqui um circuito misturado, né? Um circuito misto. Como é que eu vou saber o que fazer? Você faz primeiro o interno e depois o externo. Beleza. Vê só. Dá para resolver um circuito em paralelo aqui direto? Dá não, sabe por quê? Porque, ó, aqui em paralelo entre A e B, eu tenho aqui só um resistorzinho, ok? Só que aqui em cima, eu tenho dois resistores, velho. Eu não aprendi a fazer isso com resistor em paralelo. Como é que eu vou fazer? Eu vou resolver justamente esse cara, que é o mais interno. Depois que eu resolver ele, eu vou redesenhar ele, se for o caso, e eu vou perceber que o circuito vai ficar em paralelo. Então vamos lá, eu vou chamar esse cara, a resistência equivalente aqui, eu vou chamar de R1. Esses dois carinhas aí, eles estão em série, né? Então vai ficar assim, ó, R1 vai ser 2 mais 2. Por que faz isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não compreendo. Então R1 vai ser 2 mais 2, que é 4 ohms. Se você quiser redesenhar, vai ficar assim, ó. Vai ficar A. Lá em cima vai ficar 4. Aqui embaixo vai ficar 2. E do outro lado vai ficar B. Aí agora eu percebo, agora eu consigo calcular a resistência equivalente em paralelo, né? Isso aqui é um circuito paralelo. Então você vai lá e calcula. Vai ficar 1 sobre R, equivalente. 1 sobre 4, mais 1 sobre 2. MMC entre 4 e 2 é 4. 4 sobre 4, vezes 1, 1. Mais 4 sobre 2, 2 vezes 1, 2. Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser 3 sobre 4. Quando eu inverter isso aqui, resistência equivalente vai ser 4 sobre 3. Que é aí aproximadamente 1,333 ohms, né? Não cabe aqui a unidade não, mas... Bom, foi mal. Então, final das contas, é como se esse circuito todinho aqui, depois de eu fazer as tretas aqui todinha, né? Eu calculasse e a resistência equivalente para esses três fosse aí aproximadamente 1,33 ohms. Então, o que é que eu fiz? Eu resolvi o mais interno, depois eu resolvi o mais externo. Vamos para mais um aqui embaixo. Como é que eu vou fazer para resolver esses carinha aqui? Eu consigo enxergar um negócio como se fosse em série, né? Só que esse 2 ohms, ele está em série com esse pacotinho aqui. Então não dá para eu fazer direto um cálculo de resistência em série. Mas dá para fazer o quê? Ó? Eu percebo que esse circuitozinho, essa parte aqui, eu conseguiria calcular a resistência em paralelo. E o resultado dele daria para calcular em série com o outro lá. Ó. Com o tempo, você fazendo exercício, você vai enxergando o passo a passo. No começo é um pouco mais difícil. Então eu vou calcular essa resistência, eu vou chamar de R1. De novo. É um circuito em paralelo. Então, para esse cara aqui, ó, vai ficar 1 sobre R1 é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que vai ficar 2 sobre 2. Das contas, R1 vai ser 1 ohm. Deixa eu apagar essa bagaceira aqui. D.
Então é como se esse pacotinho aqui fosse um homem. E aí eu posso redesenhar ele. Vai ficar assim, ó. Agora eu tenho um resistorzinho equivalente, que é um ohm, que está em série com 2 ohms. Qual é a resistência equivalente desse pacotinho agora? É só calcular a resistência em série, que vai ser quanto? 1 mais 2, que é 3 ohms. Então a resistência equivalente aqui vai ser 3 ohms. Então vê, ó. Pô, tem que deixar na linha, né? Deixa eu ver se eu consigo separar essa bagaça. Tá separadinho. Aqui. Esse aqui também, né? Ficou, ó, bem feioso, né? Ok, para finalizar, vamos fazer esse bonitinho aí. Beleza, eu tô percebendo que tem alguma coisa que tá em série, né? Só que essa alguma coisa, aqui tem 3 caras ao mesmo tempo e aqui tem 2. Como é que eu vou fazer isso? Não faz isso não. Não faz isso não. Poxa. Cadê, velho? Pronto. Então, eu percebo que de forma mais externa eu vou provavelmente calcular alguma coisa em série aqui. Só que o mais interno possível que eu vejo de cara é que tem um cara que está em paralelo aqui, esses 3. E eu também tenho esses 2 caras que estão em paralelo. Então eu posso calcular a resistência equivalente, que eu vou chamar de R1, e também R2. Vamos calcular R1 aqui rapidão, rapidash. Quem é que vai ser R1? 1 sobre R1 é 1 sobre 2. Por que faz isso? Não entendo, não entendo. Eu não compreendo, estou com ódio. Mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2. Que dá o quê? 3 sobre 2. Essa é a resistência? Não, tem que inverter. R1 é 2 sobre 3, que é 0,66. Ok? E quem é R2? Vou fazer esse cálculo para R2 agora. 1 sobre R2 é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que é igual a 2 sobre 2. Final das contas, R2 vai ser 1 ohm. Que é R2, né? Então R2 vai ser 1 ohm. Então eu posso redesenhar esse circuito da seguinte forma. Aqui eu tenho A. Esse pacotinho virou uma resistência R1, cujo valor é 0,66. O segundo pacotinho R2 virou uma resistência só, cuja resistência é 1 ohm. Qual é, então, a resistência equivalente do meu sistema? Agora sim. Agora eu posso somar em série aqui, ó. 0,66. Difícil, viu, professor? 0,66 mais 1 é igual a 1,66 ohm. Então, é como se esse pacotão todinho fosse apenas uma resistência de valor 1,66 ohm. Que hora é essa? Já é meia-noite? Ô, louco. 8 horas, professor. Ai. Bom, aqui não vai dar para mostrar agora não, tá? É bem divertido isso, mas não vai dar. E eu cansei.